fixe. Porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Há uns tempos atrás um amigo meu, Filipe, viu uma fotografia minha no Instagram e gostou tanto dela que decidiu inspirar-se nessa foto para fazer uma aguarela. Fez uma cópia e enviou para mim. Obrigado, Filipe. E eu lembrei-me de usar isto como ilustração para alguma coisa que vos queria dizer e que é uma pergunta que me surge recorrentemente. Ainda a semana passada usei as histórias do Instagram para o pessoal me fazer algumas perguntas à vontade e voltaram a perguntar a mesma coisa: onde é que eu encontro inspiração para as minhas fotografias? E aquilo que eu vos posso dizer é que há múltiplas fontes de inspiração, mas uma das principais, seja para a fotografia, seja para a música, para o vídeo, o que for, uma das principais fontes de inspiração para mim é o trabalho de outras pessoas. À semelhança daquilo que o Filipe fez, que se inspirou no meu trabalho para criar alguma coisa dele, uma das minhas maiores fontes de inspiração são outras pessoas cujo trabalho eu aprecio, admiro, sigo e uso como ponto de partida para criar alguma coisa que seja minha também. E eu acho que isso é diferente de copiar. Eu acho que não há problema nenhum em copiar o trabalho de outra pessoa se é no sentido de aprender, de desenvolver uma técnica para depois construir alguma coisa nossa. Mas ficar só por aí é super redutor e é uma cena bué pobre. Acho que todos temos capacidade para fazer melhor do que isso. Então, como é que são os meus processos nestas coisas? Como é que eu funciono? Há pessoas que, por exemplo, guardam frames específicos de filmes e usam aquilo como um ponto de partida para construir alguma coisa delas. Eu uso, para além disso, uso também a possibilidade no Instagram de guardar fotografias de outras pessoas ou vídeos que estejam no feed do Instagram. Tenho uma pasta para ideias que eu acho interessantes, tenho outra pasta para localizações que eu gostava de visitar eventualmente, e se há um dia que eu tenho disponibilidade para fazer alguma coisa e não tenho nenhuma ideia em concreto, eu posso ir a uma dessas pastas e usar uma fotografia de alguém como ponto de partida para despoltar uma ideia nova, uma faísca simplesmente. E às vezes posso combinar uma ideia de uma fotografia de uma pessoa com uma localização diferente e a partir daí dá para construir alguma coisa eventualmente nova, minha, adaptada ao meu estilo, à minha maneira de fazer as coisas. E eu acho que é isso que é interessante, mais do que simplesmente tentar reproduzir exatamente o que outra pessoa fez. Quando nós estamos simplesmente a tentar copiar outra pessoa, vamos ser uma versão pobre daquilo que a outra pessoa é, quando nós deveríamos estar a trabalhar para ser a melhor versão de nós mesmos. E eu agora soei um bocadinho Gustavo Santos. Um bocadinho não, foi bué mesmo, né? Então, nesse sentido, eu gostava de vos apresentar aqui o trabalho de 4 fotógrafos que eu sigo, cujo trabalho me inspira e me desafia a fazer melhor. O primeiro começa aqui pelo Joshua Jackson, que é um fotógrafo que trabalha principalmente em Londres a fotografar a vida noturna do Soho. O trabalho dele é relativamente recente, mas ele desenvolveu um estilo próprio com uma velocidade impressionante. É fotografia maioritariamente noturna, com cores muito vibrantes e com uma componente de mistério muito forte, que é alguma coisa que eu acho incrível. Depois vocês podem seguir e tirar as vossas conclusões. Outro fotógrafo que eu gostava de referir, e eu acho que ele é simplesmente genial naquilo que faz, é o Alan Schaller. Ele trabalha, ou pelo menos o trabalho que ele publica aqui no Instagram é tudo a preto e branco, e eu acho que ele é mesmo genial. Eu acho que ele é um gênio. Ele consegue combinar a fotografia a preto e branco com um sentido minimalista muito forte e um sentido geométrico impressionante. Consegue aliar todas estas componentes e criar um estilo muito distinto dele que eu pessoalmente adoro. Outra pessoa que me inspira bastante é a Cat Simard, em termos de fotografia de paisagem especificamente. Eu acho que aquilo que ela faz é impressionante, é um assombro. As imagens dela são um deslumbre autêntico. Para a minha noção estética pessoal, não conheço muito melhor do que isto. E uma coisa que me impressiona numa fotógrafa como a Cat Simard não é simplesmente a questão técnica ou a questão estética, é o facto dela se dar ao trabalho de ir buscar aquela fotografia específica que ela quer e para isso, se for preciso, percorrer quilómetros e quilómetros, caminhadas de horas a pé à meia da noite em temperaturas gélidas para ir buscar aquela fotografia. E isso tem um valor incalculável e é assim que se conseguem as fotografias que ela tem também, e isso inspira-me a trabalhar mais e a fazer melhor.
E para terminar, gostava de vos apresentar também o trabalho aqui do Marcel Siebert, que é um fotógrafo que eu gosto muito. Também trabalha em landscape, em paisagem, mas num estilo bastante diferente da Cat Siebert. É um estilo muito mais dreamy, se posso dizer assim, mas que ao mesmo tempo consegue aliar um sentido de aventura também. E em estilos completamente diferentes conseguem ambos fazer coisas muito bonitas. Bom, e são apenas 4 de muitos fotógrafos que eu poderia referir aqui, mas não vamos fazê-lo talvez noutros vídeos. Para terminar, eu acho que aqui a aguarela do Filipe precisa de uma moldura e eu vou buscá-la. Vocês querem vir? Bora daí. Só um pequeno disclaimer, eu não sou gamer, tá? Aquelas imagens foi o meu puto Joshua que se gravou ele próprio a jogar e enviou para mim. Obrigado, Joshua, és um amor. Bom dia. O que é que se passa aqui? Tem alguém? Quem está aqui? Ai, não acredito! Olá!